Boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Se não tiver, posso fazer nada. Essa prova vai ser segunda-feira. Desculpa, terça-feira, né? Eu E achei que a gente ia fazer da de segunda, mas entendi não, já. de segunda eu já falei que eu tinha que falar de segunda. E segunda é só estudar o PDF do professor. Vai estar todas as questões lá. E se você conseguir colar o PDF em algum lugar, leve, tá? Então, de direito civil, professor. É, 26. Uhum. Direito civil. O que é o direito civil? A história do direito civil no Brasil começa aqui, e no Brasil começa no período imperial, né? Com as normas baseadas no absolutismo e na monarquia em si. Então, o direito civil, ele é até mais... Ele iniciou primeiro até que o próprio direito constitucional em si, né? Que primeiras relações de direito em si, né? De comércio em si, foi o Código Civil, né? Então, desde o princípio. Então, antes de surgir até a primeira Constituição no mundo, já tinha os códigos civis. Por quê? Para regular as relações comerciais. Só uma pequena introdutória para Vossas Excelências sobre a história do direito civil, para vocês entenderem o que é o direito civil e blá blá blá. Se vocês quiserem se aprofundar mais, terminando a aula, eu vou dar um PDFzinho para vocês que vai ter essa historiazinha que eu preparei para vocês. Mas o primeiro tema da nossa prova é o título 1, Pessoas Naturais, falar sobre pessoas, né? E a personalidade e a capacidade, tá? Então, antes de iniciarmos sobre o que é no artigo 1º, ele fala toda pessoa é capaz, eu quero fazer uma introdução com vocês, que é o que é uma pessoa, primeiramente. Vocês sabem o que é a pessoa para o direito, né? Alguém sabe me explicar? Beleza, não sabe. Então, continuamos. O que é uma pessoa para o direito? A pessoa para o direito é todo ser humano, ou ideal, fictício ou coletivo, tá? Quando o código, às vezes, ele vai falar sobre pessoa, né? E pessoa jurídica. Então, por isso que eu estou falando para vocês que a pessoa é todo ser humano, ou um ideal fictício ou coletivo, que aqui entra a pessoa jurídica entre si, tá? Mas vamos continuar. Dotada de personalidade. Vale ressaltar para vocês que quando mencionamos essa personalidade, não nos referimos à ética e nem à moral das pessoas, tá? Isso daí não tem nada a ver. Personalidade, moral e ética. Eu tô falando de personalidade jurídica. Ok? Ok. Beleza, beleza? Então vamos iniciar. Ó. O artigo 1º diz o quê? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres, né? Eu vou traduzir bem facinho para vocês. O que é a pessoa aqui? É o ser humano, né? Ser humano. E para ser ser humano precisa de quê, gente? Qual é o fato principal para ser um ser humano? Precisa estar vivo. Respirar, né? Respirar. Então, toda pessoa viva, ela é capaz, né, de direitos e deveres na ordem civil. Lembre-se que esse código fala sobre o Código Civil, ordem civil, tá? Não confunda com as regras de ordem penal. Então, nós estamos falando de ordem civil, estreitamente ordem civil. Personalidade dessa pessoa civil. Então, o artigo 1º é claro, limpo e fácil, né? Que toda pessoa viva, ela tem direitos e deveres, né? Ok? Fechou? Beleza. E o artigo 2º fala o quê? O artigo 2º fala que a capacidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. Olha aqui o que eu acabei de falar para vocês. Então, quando é que você inicia? Se a professora perguntar assim, quando se inicia a capacidade civil? É quando? Conforme o artigo 2º, ele vai botar assim. É quando ela tira o seu RG? É quando ela faz a sua certidão de nascimento? Não.
A capacidade civil dela começa no nascimento com vida, né? Então, significa o quê, cara? O nascimento com vida que a Raíssa acabou de falar. Nascer com vida significa você respirar, nem que seja um segundo. Você respirou um segundo, morreu, já era. Ok, você morreu. Mas você teve essa personalidade civil, o quê? Garantida, né? Foi efetivada no direito. Por quê? Porque mesmo que você fez um respiro e morreu logo depois, não significa que vai ser anulada a sua capacidade civil, não. Significa só o quê? Que ela foi pequena demais para você exercer outras coisas, tá? Então, qual é a importância para o direito definir se a pessoa nasceu ou não? Cara, qual a importância? Vocês têm ideia? Hã? Qual a importância de a pessoa. Por que ela viveu, por que ela não? Tá, primeiro, para saber se houve aquisição de personalidade jurídica. Esse é o primeiro fato. Sua nasceu com vida, então ela tem capacidade houve a aquisição dela de personalidade jurídica. E o segundo lugar, por que é importante nascer ou não com vida, é saber se houve aquisição de direito à herança, né? Que é uma matéria do interesse do direito civil, né? Por quê, gente? Vamos supor, se a criança não nasce com vida e ela é uma herdeira, ela não nasceu com vida. Olha o que eu estou falando. Ela não tem direito à herança nenhuma. Ela não entra, né, na divisão da herança. Mas se a criança nasceu com vida, nem que seja um segundo, ela já tem capacidade de aquisição do direito à herança, mesmo que ela venha morrer posteriormente ao seu nascimento. Entendeu? Então, nasceu. Gabriel, desculpa, mas nesse caso quem fica é a mãe da criança se ela falecer? Não, esquece quem fica por enquanto. Só, porque senão vai confundir, nós vamos entrar em direito de herança, que nós vamos estudar só no segundo semestre. Aí não, senão vai complicar muito a cabeça. Esquece quem vai ficar com a herança, quem tem o direito de ficar com a herança da criança. Só enfatiza o quê? Que se ela nascer com vida, né, e logo depois morrer, ela terá direito à herança. Agora, quem vai ser a sucessão dela, aí já é o outro semestre. Senão tu vai se complicar todinha. Vai na minha, que tu vai se dar bem. Beleza. Nasceu com vida e morreu é o quê? Nasci com vida e morreu, eu tenho direito a 2 certidões. Quais certidões são essas? Certidão de nascimento e certidão de óbito. Né? Eu tenho que fazer essas 2 certidões. Nasceu morto, é o nat morto, aquele que nasce morto. Então, se você vê na prova, eu vou já explicar o que é o nascituro e o que é o nat morto para vocês. Se você vê na prova escrito nat morto, você fala, que porra é essa que a professora nunca me falou no negócio de nat morto? Não, você vai prestar atenção. Nat morto é o quê? É a pessoa que já nasceu morta, entendeu? Sem dar nenhum respiro de vida, entendeu? Conseguiu ficar claro o que é um nat morto? Aquela pessoa que não respirou nem um milésimo de segundo e já nasceu morta, morreu no útero da mãe. Então, ela é considerada um nat morto. Se a pessoa nascer com vida e dar um respiro, ela fez o que? A sua personalidade fez a aquisição da sua personalidade jurídica. Então, ela tem direito à certidão e ao. Ok? Beleza. Uhum. Tá. Aí, continuando, o artigo 2 fala o quê? A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Beleza? Entendemos esse primeiro caput desse artigo. Agora vamos para a segunda parte, que eu acredito que vai cair uma questão dessa na prova, sobre essa parte introdutória, que é, mas a lei põe a salvo. Quando ele fala a lei, significa que tem uma lei regulamentando essa situação, tá? Então, ó, mas a lei, só que não entra no mérito também dessa questão, continua aqui no Código Civil. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aí você me pergunta, Gabriel, o que diacho é nascituro? O É o que nascituro, nasce com vida, né? É o que nasce com calma, vida o e morre depois. nascituro, ó, não confunda.
O que nasce com vida é o ser humano, é a pessoa normal. Entendeu? Não confunda. Ó, o que nasce com vida é uma pessoa normal, um ser humano, uma pessoa capaz, né? O nascituro nada mais é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. O que é isso? É o bebezinho que está dentro da barriga da grávida, né? É o barriga da sua mãe. Então, você foi um nascituro, né? Antes de você antes de você iniciar, você foi o quê? Um nascituro. Por quê? O nascituro nada mais é o quê? Resumidamente, para vocês, é o bebê dentro da barriga da mãe. Ok? Ok. Então, nós temos aí o nascituro, o natimorto e a pessoa capaz, que eu vou chamar de ser humano. Então, tem 3 agentes. Então, vamos ao conceito do nascituro. Deixa eu só permitir aqui a entrada. Pronto. O nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. Então, todos nós um dia somos nascituros, né? Vivemos dentro da barriga da mamãezinha lá, comendo. Foi a parte mais maravilhosa da nossa vida, sem problema nenhum, né? E nem causar problema para ninguém. Esse é o fato mais legal. Então, o parágrafo único que eu peguei de uma lei. O conceito de nascituro inclui os seres humanos concebidos in vitro, os produzidos através de clonagem ou por outro meio científico e eticamente aceito. Né? Então, eu só trouxe isso daqui para exemplificar vocês, que isso aqui ainda é um projeto de lei. Mas também considera nascituro todos esses seres humanos, mesmo que não foi feito por uma fecundação normal, biológica, né? Foi feito em laboratórios, tal, tudo ok, também considera-se. Então, introduziu a ovulação dentro, né, da sua mãe, ok, é considerado nascituro. Então, tá? Então, vamos só, antes de entrar no artigo 3º, eu vou abrir aqui uma página em branco. Deixa só o cara do comercial passar. E explicar para vocês o que? Nós temos 3 fases, né? Podemos ter três ocasiões aqui. Nós podemos ter o natimorto, ó. Natimorto. A professora falou sobre natimorto? Acho que não, né? Não, só Nós deu temos, Não que eu me lembre. ela só nós citou, temos, assim, mas nem se uhum, aprofundou no assunto. nós temos o Eu vi nas. ela citando, realmente. Como é que se escreve o nascituro? Já esqueci. Nascituro é com C? Acho que aí vai um Assim. S, isso. Isso, nascituro. E a pessoa, eu vou chamar de pessoa aqui normal, tá? Pronto. O que é o natimorto? Natimorto, cadê? Nasceu morto. Não, nasceu morto já. Não teve nenhum respiro de vida nenhuma. Nasceu morto. Saiu morto e faz o quê? Só faz o quê? Tem a certidão de nascimento ou não? Não. Não Tem. tem certidão de Não, nascimento. eu Não jurei tem. que o natimorto, ele nascia, ele tinha que ter certidão de nascimento, em seguida já a de óbito. Mas agora que eu entendi. Natimorto Agora eu não. entendi. Natimorto, somente a certidão de De natimorto. Não é óbito. nem certidão de óbito. Não é certidão de óbito. Certidão de natimorto. Aí Tá? o nascituro é quando ainda tá na barriga, né? O E nascituro é o carinha que tá aqui, ó. Sua mamãezinha, a barriga da mãe da Júlia. Eita, Com a como tem a barrigona. barriga bonita. Parece um elefante. O nascituro é esse. O nascituro é a criança que está dentro da barriga da mãe, ok, tá lá. E ela não tem capacidade civil ainda, personalidade jurídica, mas ela tem uma pretensão de direito. O que é uma pretensão de direito? Eu ainda não adquiri o direito 100%. Eu adquiri o direito, vamos supor assim, eu vou conseguir, né? Pretensão de direito é isso. É tipo você fala, eu sou dono da casa da minha mãe, porque eu sou herdeira dela. Não, você não é herdeira, não. Você tem pretensão de herança. Somente tu vai exercer esse dono de sua mãe se um dia ela morrer e você for o legítimo herdeiro. Se não, você não tem essa capacidade. Mas não vou explicar essa parte aqui também, que não vem ao nosso caso. Tá. E aí? E a pessoa normal, ela é o quê? Ela faz o quê? Ela acontece. Cadê? Deixa eu só botar aqui, que hoje eu tô com 2 computadores. Hoje eu tô estourado.
Cadê o negócio aqui? Quando que tu não tá estourado? Aqui, achei. Aí. A pessoa normal, ela nasceu com vida e tá lá perturbando a mente do povo, do mundo. Tá. Aí eu pergunto, qual é o exame médico legal que ateste o nascimento com vida? Alguém sabe? O exame legal que ateste o nascimento com vida. Jace, pode saber? Eu achei que eu sabia, mas pode falar. Ah, tá. O exame médico, o examezinho que todo médico tem que fazer para ver se a criança está viva ou não, é a dosimasia hidrotártica de galeno. Ó, são cortes pequenos, pedaços no pulmão do nascido. Nem né? o Gabriel sabia. Beleza, beleza, beleza. Mas no caso do... Pois é, isso daqui, gente, não é que todos nós fizemos. Eu falei merda aqui da medicina, né? Mas não é que a pessoa nasceu... É aquelas crianças que nascem e morrem, entendeu? E para definir se ela respirou ou não de verdade, eles fazem esse exame, dosimetria hidrolítica de galeno. Como a professora não falou isso na sala, a professora do Direito Civil lá da Católica falou, mas aqui não falou. Deixa isso para lá, tá? Mas só para conhecimento avançado de vocês. Então, o que seria a capacidade de aquisição, né, dos direitos e deveres, conforme lá o artigo 1º que eu falei para vocês. Ó. Eita, foi demais. Voltou. Ó. Falou, Giovanni, sobre esse exame? Deve ter falado mesmo, ela falou tanta coisa, deve ter falado mesmo. Beleza, então vamos lá. O artigo 3º fala o quê? Agora vamos falar. Se a pessoa nasceu com vida, né, que eu acabei de falar para vocês, ó, nasceu, respirou ou morreu, não importa, mas ela nasceu com vida, ela é capaz, mas essa capacidade, ela pode ser absoluta ou capacidade relativa. Mas antes disso, eu quero falar para vocês de 2 teorias sobre os nascituros, 3 que eu esqueci aqui. Eu acabei de ver o PDF aqui e esqueci. Voltando para o conteúdo do nascituro, nós temos a teoria natalista, nós temos a teoria concepcista e nós temos a teoria condicional. Alguém de vós sabe quais são essas 3 teorias? Não, beleza. Então é simples. A teoria natalista, gente, é o quê? Ela defende que o ser humano só vai ter capacidade civil quando nasce. Então, toda vez, se ela perguntar na prova, o que é a teoria natalista? Vocês botam. Teoria natalista defende que o ser humano vai adquirir capacidade ou personalidade civil somente no seu nascimento com vida. Ponto. Conceituou o que é uma teoria natalista sobre a natureza dos nascituros, né? O que é um nascituro? O nascituro é o bebezinho que ainda está dentro da mãe. Isso. Que ainda está dentro da mãe. E essa nascimento desse nascituro, né? Então, a teoria natalista fala o quê? Que ele, né, só vai ter a sua capacidade civil quando nascer. É a natalista. Lembra de Natal, lembra de natureza, lembra de nascer. Lembra disso. A teoria concepcista, ela fala o quê? Para os confeccionistas, que é o nome de quem defende essa teoria, é possível o ser humano adquirir personalidade civil ou jurídica desde a sua concepção. Desde a sua concepção, né? Ou seja, antes de nascer, né? Existem diversas situações que demonstram conceder direitos à personalidade nascitura enquanto o que ele nasce. Por isso que o direito ao quê? A concepcista, o direito à paternidade. Antes da criança já nascer, ele já consegue exercer essas personalidades, o direito à curatela, ser donatário, ter direito à herança, até mesmo antes de nascer, né? Ter direito à vocação. O professor mandou o gabarito da prova. Uhum.
Deixa eu só ver se eu Pessoal, pego. Aonde? Que grupo? Que eu não vi. Tá, porra. TGP. Manda para mim aí no grupo do direito, direto, que eu não tô nesse TGP, não. Grupo do direito, encaminha. Mandei no teu WhatsApp. Então, a teoria concepcista é isso. Chegou, bora lá, abrir oficial. Erramos. Errei a 1. Eu errei também. Puta merda. Que caralho, viu? Olha, a 2 é D, a 3 acertei. Acertei a 5, acertei a 3. Tá, Não sei se eu voltando. acertei. Quero ver depois. Continua. Então é isso. A teoria concepcista é isso, é que você assume já a personalidade, né? Só que não são as personalidades, são capacidades absolutas, sim capacidade relativa. A teoria condicional, embora concede que a personalidade jurídica do nascituro se inicie a partir da sua concepção, a teoria da personalidade condicional é conhecida como uma teoria mista. Ela junta tanto natalista quanto concepcionista, né? E o que ela fala em si? É que a pessoa, para ser o nascituro, é uma pessoa condicional e ela pode exercer esses direitos igual a concepcionista, né? Já adquirir, só que só vai ter 100% de todos esses direitos só quando ela nascer, entendeu? Vamos lá. A teoria natalista fala o quê? Que ele só vai ter essa capacidade civil se ele nascer, correto? A teoria concepcista fala o quê? Não, ele já tem capacidade civil dentro da barriga da mãe dele. Só que a teoria condicional fala o quê? Beleza, ele tem capacidade civil dentro da sua barriga, dentro da barriga da mãe. Entretanto, ele só vai poder realmente exercer essa capacidade se ele nascer. Se ele morrer, é nulo todos esses direitos, né? E blá, 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 blá. Beleza? Beleza. Então, fica aí esse adendo sobre a teoria dos nascituros. Vamos, então, ao artigo 3º. O artigo 3º fala o quê? São absolutamente incapazes. Pode falar. Gabriel, tu pode voltar esse último que tu falou, que eu fiquei meio perdida, que eu fiquei nervosa no negócio da prova e não entendi. Eu não falei que a teoria, nós temos duas teorias majoritárias, não é majoritárias, duas teorias grandes, né? Que é a teoria do natalista e a concepcionista, né? A natalista é o que? Fala que o ser humano, né, a pessoa, o bebê, né, o nascituro, na realidade, que está na barriga da mãe, ele só vai ter personalidade jurídica, eu só vou poder verificar quem é o pai, botar herança ou não, depois que ele nasce. Entendeu isso? Ok. Então, até falei Sim, para isso você. sim. A concepcionista é o quê? Ele já pode exercer alguns direitos da área civil, né? Mesmo antes de nascer, como definir quem é o pai, né? A paternidade, o direito à curatela, ser donatário, ter direito à herança, blá, 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 blá. Já a teoria condicional é uma teoria mista, que fala o quê? Que ele pode já exercer esses direitos, como verificar se o pai ou não, e se ter direito do pai ou não, e etc, né? Ok, beleza. Só que ela só vai dar validade desses direitos que eu já transferi para ela quando o bebê nascer. Por isso que ela é uma teoria mista, entendeu? Ele pode sim ter esses direitos, porém, eu só vou validar 100% quando ele nasce. Ok? Então, beleza. Então, vamos agora para o artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Vocês têm que entender o quê? Deixa eu abrir aqui para desenhar. Ah, não, acho que eu botei aqui no slide, deixa eu ver. Ó, não, daqui é outra coisa. Eu tenho que desenhar para vocês mesmos. Ó, nós temos o quê? Nós estamos falando de capacidade, correto?
Aí nós temos a capacidade, né, da pessoa absoluta, né? E a capacidade e a incapacidade. Né? Então, nós temos aqui a capacidade absoluta e a... Eita, para de riscar. E a incapacidade. O que é uma pessoa capaz? Absoluta. É quando ela tem o quê? 18 é maior de anos. 16. Isso, quando ela é maior de 18 anos. Isso. E quando a pessoa... Aí tá. Então, essa é a capacidade absoluta. Então, completou 18 anos, por Código Civil, você vai exercer todos os direitos e deveres. Beleza, ok. Só que temos o quê? Abaixo de 18 anos, nós temos. Você é uma pessoa incapaz. Mas que tipo de incapacidade você vai ter? Aí entra a subdivisão, capacidade. Incapacidade civil, né? Sempre incapacidade civil, gente. Nós estamos falando do Código Civil. Não confunda incapacidade de que você é deficiente, não confunda incapacidade de direito penal. É sempre direito civil. Então, a incapacidade aqui, ela pode ser absoluta ou relativa. Você pode assimilar capacidade absoluta com incapacidade total, entendeu? Pode fazer uma assimilação total. E aqui, relativa, né? Não tem boca, para não confundir. O que é incapacidade? É quando a pessoa não pode fazer alguns direitos. Aí nós temos o absoluto, que ela não vai fazer nenhum direito, né? Ela não vai exercer nenhum direito civil, ela literalmente é uma pessoa incapaz de exercer qualquer ato, né? Ou ela é uma pessoa incapaz de relativamente de exercer alguns atos somente. Entendeu? Ok. Então, voltando, nós vamos falar agora sobre os absolutamente incapazes, que não podem exercer nenhum atividade civil, nenhuma. Eles são totalmente incapazes e não podem exercer nenhum tipo de direito civil, assinar contrato, ir na esquina, né? Entendeu? Beleza. Quem são essas pessoas? É bem simples você definir quem é o absolutamente capaz e quem é o absolutamente incapaz. Incapaz. Né? Olá? O absolutamente incapaz são os maiores de 18. O absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil são os menores de 16 anos. Ah, eu tenho 15 anos e 363 dias. É incapaz, amor. Não adianta chorar, vai ter que esperar 24 horas para ficar absolutamente incapaz relativamente, entendeu? Então, menores de 16 anos totalmente são absolutamente incapazes. Aqui eu estava em entrar agora, teoria. Entendeu? Então vamos lá. O artigo 4º fala o quê? São incapazes relativamente, que eu acabei de falar para vocês. Nós temos o absolutamente, que ele não tem capacidade nenhuma civil. Não confunda. Não confunda. E nós temos agora os relativamente. Quem são essas pessoas que podem ou não fazer alguns atos da vida civil, né? Então vamos lá. Certos atos ou de maneiras de exercer. Os maiores de 16 e menores de 18. Gente, não calcula 17 para 18, tá? Não vai fazer essa burrada. É 16 até o quê? 17 anos e 363 dias. Tá? Conta do 16. Os maiores de 16 anos e menores de 18 são incapazes relativamente. Os híbridos habituais e viciados em quê? Tóxico, né? O que são isso, gente? Traduz para mim os híbridos habituais.
É o cachaceiro, negado. É o que toma pinga, híbrido, habituais. É o cachaceiro que fica jogado aqui na Amador todo dia. Não sei como eles arranjam dinheiro para conseguir todo dia cachaça, mano. Deve ser aquelas pituzinhas de R$ 7. E os viciados em drogas, eles são relativamente incapazes. Por quê? Tanto no penal, né? Eu vou entrar um pouquinho no penal, tanto na civil, essas pessoas também têm essa incapacidade, tá? Os mentais também, né? O deficiente mental? Olha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entendeu? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. Se o artigo 4º não falar deficientes mentais, não falar deficientes, não tiver expresso, você exclui totalmente o resto. Não pensa em hipótese nenhuma. Só pensa na hipótese que está escrito no inciso 1º, no 2º, 3º e 4º. Não inventa da cabeça de vocês. Entendeu? Se na prova tiver, igual a Júlia teve essa dúvida, deficiente visual, tu já exclui. Não tem nada a ver. O artigo 4º não fala de deficiente nenhum. Entendeu? Essa é a dica. Pode falar, Raíssa. Ébrios, né? Ébrios. Eles são incapazes relativamente, até se forem maiores de 18? Sim. Sim, maiores de 18. Esse caso aqui, os híbridos casuais viciados, não é porque eles são menores de 16 que eles vão ser, não. Sim. Vamos supor, a partir de hoje, o Giovanni começa a beber todo dia e não conseguir mais ter consciência. Ele já bebe todo dia. Beber todo dia e não ter mais consciência do que ele faz. Ele vai se tornar um híbrido habitual, né? Ok. E aí, vem aquela questão que eu falei para vocês, que a Júlia acabou de perguntar. Aqueles por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Ok, beleza. Mas um deficiente mental pode exprimir a sua vontade ou não? Beleza. Aí temos que ver N fatores. Por isso que eu falei para vocês, não defina nomes para esse inciso. Só fala assim, que causas transitórias ou permanentes que não puder exprimir a sua vontade. Porque para o deficiente ele precisa ter um laudo, tem toda uma regulamentação própria e etc. Então, esquece essas partes. Só se atenta a esses 4 incisos, né? Que, aqueles que por causa transitória ou permanente. O que é uma causa transitória? Vamos supor, eu estou sendo sequestrado ou eu estou sofrendo alguma coação, né, moral, né, ou física, né? E me obrigaram a fazer... Só um minuto. E me obrigaram a fazer... Estão me obrigando a fazer alguma coisa no âmbito civil. Isso que já me torna incapaz, relativamente, né? Ou transitório ou permanente. Os permanentes podem entrar o quê? As pessoas com deficiência. Podem. Os doentes também podem. Beleza, mas eu evitem colocar nomes, e sim o inciso, tá? Que é mais genérico, e senão a professora pode, vamos supor, colocar um cara lá e a gente vai e marca errado. E os Grimaldi da vida, que é o inciso 4º, os pródidos, né? Os pródidos lembra da Bíblia, né? Lembra da historinha de Jesus. Saiu o Grimaldi, chegou no pai da Lana e fala: pai, é o seguinte, tem eu e a Lana, divide o bagulho, eu quero a minha parte todinha. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro dele todinho e transferiu para a Atlética, né? Estourou o dinheiro todinho com a Atlética. Isso o pródigo nada mais é um cara que gasta dinheiro excessivamente. É isso. Então, as pessoas que não têm controle financeiro exorbitante, né? Os pródigos também são incapazes relativamente. Vão ser bloqueados aí. Então, deixa só um avião passar ali. Então, gente, a capacidade relativa, né? A lei permite que eles são o quê? Pratiquem alguns atos civis, né? Como os maiores de 16 e 18. Só que eles precisam o quê? Serem assistidos, né?
Vocês sabem? Precisa de alguém que, assim, igual a professora deu exemplo. Pessoa que vai entrar com 17 anos e alguns meses na faculdade. O pai vai assinar junto o contrato da faculdade. Bom, eles são assistidos, tá? Eu já vou botar aqui o quadradinho para nós entendermos, tá? Beleza? E os incapazes, os relativamente incapazes, eles são o quê? Eles são assistidos. E o absolutamente incapaz, ele é o quê? Assistido ou substituído? Já já nós vamos entender essa pedra. Vamos, cadê o negócio? Ah, tá aqui. O artigo 5º fala o quê? Vê? O parágrafo único aqui. A capacidade dos indígenas será regulamentada por legislação especial. Ok, vida que segue. Vamos lá, artigo 5º fala o quê? A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa ficará habilitada a praticar todos os atos da vida civil. Então, o famoso de menor, que isso é errado, né? O menor, ele para de ser menor quando completa 18 anos de idade. Então, a partir dos 18 anos de idade, você já pode ir para um centro penitenciário, ficar lá preso anos, né? Você já pode comprar um carro, você já pode, principalmente sujar o seu nome. Comprar uma moto no nome da namorada, do namorado, né? Para sujar teu nome e ele não pagar. Você consegue já fazer isso com 18 anos de idade. E o parágrafo único, cessará para os menores a incapacidade. Olha aí. Lembra-se que eu falei que tem outros que são incapazes relativamente, e a incapacidade relativa dos menores cessará quando ele completar 18 anos. Ok. Ou, pelo que? Completou 18 anos, não sou mais capaz. Ou não sou mais incapaz relativamente. Primeiro passo. Ou pelo inciso primeiro ali, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público independente de homologação judicial ou sentença do juiz, ouvindo o tutor, né, se o menor tiver 16 anos completos. Então, eu acredito também que sobre essa questão aqui, a professora vai botar essa parte aqui do artigo 5º aí, tá? Como é que o menor cessa a incapacidade dele com 18 anos, com a concessão dos pais, através de um instrumento público, dependente de homologação judicial, por sentença de juiz, ouvindo o seu tutor, ou menor de 16 anos completos. Pelo quê? Pelo casamento, né? Pelo casamento. Mas o quê? Pelo exercício do emprego do público efetivo. Só que isso daqui, pelo exercício do emprego público efetivo, ok, se na questão, né, tiver, você vai e marca. Mas na realidade hoje, trazer um pouco para a nossa realidade, não, esse inciso terceiro, ele teve uma revogação tácita. Por que ele teve uma revogação tácita? Porque, se você não sabe o que é revogação tácita, depois você estuda no Google, tá? Pelo exercício do emprego público efetivo. Por quê? Porque todos os concursos públicos, para você ter agora um concurso público, a regra do edital fala o quê? Que você tem que ser maior de 18 anos. Então, ele veda qualquer menor adentrar o exercício público. Por isso que aqui a gente pode ver uma revogação tácita, não expressa. Que, como não é o caso da nossa aula sobre revogação tácita expressa, eu não vou explicar. Por isso que eu falei para vocês procurar no Google. Ok? Ou outro fato que o menor pode ser, ele pode ter a sua capacidade, né? Incapacidade relativa e comecei a ser capaz, né? Então, vamos lá. Quando ele completa 18 anos, quando os pais concedem isso, né? Como é que chamada essa concessão dos pais? É o quê? Todo mundo sabe. Vem falar que todo mundo sabe. Emancipação? Isso daí, a emancipação. Antigamente, a emancipação era feita somente com assinaturas dos dois. Houve uma alteraçãozinha, 2015, e agora é um ou outro. Se o pai quiser dar e a mãe não, já era. Assinou, olha lá, um ou outro mediante o quê? Mentira, estou explicando errado.
Um ou outro na falta se um morreu, né? Tá, esquece que eu falei agora. Continuando. Pela colação do grau em concurso de ensino superior, né? Que às vezes o menino é prodígio, né? 12 anos de idade já entra na facul e vai se formar em... Ele é um gênio, né? Pode acontecer também, né? E o inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência da relação de emprego, desde que a função deles, o menor de 16 anos completos, tenha economia própria. Isso daqui, lembra no que ele falar isso, desse estabelecimento comercial, é quando o meninozinho vira blogueirinho, ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a ter essa relação de emprego mesmo de menor. A Maísa, trabalhando no SBT lá, com o Silvio Santos. A independência financeira, né, no caso. E tem uma independência total financeira. É quando o quê? O menino joga tanto Free Fire, ele vira famoso, ele ganha milhões e sustenta a família inteira, né? Aí ele tem capacidade civil já, né? Cessa essa capacidade relativa dele. Por quê? Porque ele tem que assinar contrato, ele tem que gerar nota, ele tem que entrar dinheiro e sair dinheiro. Só que o que faz? A maioria dessas crianças, né? O pai continua cuidando do dinheiro, porque o pai não é burro, né? Não vai deixar o menino cuidar do dinheiro, senão ele vai estourar tudo. Mas temos esse inciso 5 aí para vocês. Ok. Então vamos lá. Os meios legais de suprimento da incapacidade. Então nós temos a capacidade absoluta e a capacidade relativa. Quando a pessoa ela é capaz absoluta, como é que a pessoa é capaz absoluta, gente? Somente num caso. Aqui, ó. Quando ele for menor de 16 anos. Porra! Isso. Não confunde com a capacidade relativa. Então, menores de 16 anos, eles são o quê? Tem uma representação. E todos da capacidade relativa, eles passam por uma assistência, são assistidos, tá? Então, isso pode ser questão de prova. Ela pode falar o quê? Que os capazes, relativamente, são representados. Não são representados. São assistidos por alguém. Aí nós teríamos que se passar mais de 4 horas falando sobre essa assistência aí. Aí não dá. Tá? Ok? Beleza. Continuando. Então, olha aqui as espécies de emancipação, só para conhecimento rápido, sem exercer, adentrar diretamente, né? A voluntária é concedida pelos pais se o menor tiver 16 anos completo, né? Judicial, se é deferido por uma sentença, ouvido, vamos supor, é uma criancinha lá, né? Tá no órfão, então é ouvido pelo tutor dele, né? Se já em favor do tutelado que já completou 16 anos. E legal é o quê? É decorrente de determinados fatos previstos na lei. Então, se a lei previu a capacidade irrelativa dele, acabou-se. Ok? Ok. Que é, no caso ali, ó, casamento, exercício do emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior, estabelecimento civil ou comercial, existência de lesão de emprego, desde que a função deles, o menor, tenha 16 anos. Se a professora fizer a audácia para vocês de falar, porque o exercício do emprego efetivo ele foi revogado tacitamente, você fala, porque a partir da reforma administrativa, né, através da emenda constitucional 19, todos os concursos públicos só podem efetivamente tomar posse maiores de 18 anos. Então, por isso que tem uma revogação tácita aí. Porque esse artigo aqui era para ser revogado, só que ninguém quis revogar e deixaram aí. Então, a gente chama de revogação tácita, não expressa. Revogação expressa é quando fala que é está escrito revogado. A revogação tácita, eu nem falei que ia explicar, estou explicando. Revogação tácita é quando uma outra lei bloqueia o efetivo exercício desse direito, né? Beleza. Se você não entendeu, eu falei, procura no YouTube. Próximo, então vamos ao artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com o quê, gente? Isso está claro. Com a morte. Morreu, mano. Caixão, 7 palmos no chão, já era. Só quem está do outro lado vai saber. Mas tem vários tipos de morte, né? Na realidade, tem mais a morte morrida, vamos dizer assim, a morte que a pessoa morreu por N fatores e foi atestado o óbito dela. E nós temos também a morte. Presume-se esta quando ausentes, no caso que a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva. Então, nós temos o quê? Mais dois tipos de morte.
A morte natural. E a morte acidental. Não, esquece isso daí. Morte acidental também é natural. Não, diabo. É sim. No direito civil, então, né? Porque. Eu já falei, esquece as outras, mas você está só no direito civil. Não fica fazendo assimilação porque você toma vara na costa. Por isso que o artigo 6 ele já é bem resumido, né? A existência da pessoa natural ela termina com a morte, independente se ela seja morte natural ou acidental. Natural. É vários tipos de morte que a pessoa morreu. Nós temos a morte presumida. Começou o culto aí na outra rua. Já a irmã começa a cantar. E nós temos o quê? Presumida é quando ela se mata? É como? Não. Quando a pessoa some, né? E ausentes. Temos 3 tipos de morte aí. Ok? A morte natural. Ela se matou. Ela foi homicídio. Ela morreu naturalmente. Estava dormindo. 300 tipos de morte está aqui dentro. Traduzindo, é a morte do Código Penal. Morte morrida. Morte morrida. E A agora? presumida é o quê? É quando nós presumimos a morte que a dela. pessoa morreu. Quando ela some, né? Não é quando ela some, Júlia. Calma teu coração, deixa eu explicar. Por que quando presumida, quando a gente acha que a pessoa morreu? Não, peraí. Eu não falei que acha, não estou falando que acha. Eu estou falando que é presumida. Presumida como? Ó, nós dois vamos para nossa lua de mel. Tá aqui, ó. Sei disso não. Fazer o aviãozinho aqui, ó. Estamos indo para lua de mel, né? Sei disso não. E tu tá num avião, correto? Beleza. Só lindo, hein, Gabriel? Do nada, o que aconteceu? Presta atenção, vocês não vão entender. Eu tô prestando. Ó, vocês estão no avião aqui, ó. A Júlia e os piriguetes que ela pega. Tem que me tirar desse B.O. Aí, tá lá no avião. O avião do nada. Pô, o Grimaldi está lá no radar controlando. Pausa, sobe. Aí, do nada, foge. O avião some do radar do Grimaldi. Aí, caralho, cadê o avião da Júlia? Meu Deus! O avião da Júlia sumiu. Ninguém consegue achar mais o avião da Júlia. Igual o 365 lá, o 365. Beleza, ninguém consegue. Sumiu o avião. Beleza, sumiu o avião. Então, pelo fato que todo mundo sabe, pô, o avião ele tem capacidade de voo. 4 horas, 10 horas, depende do avião. 1 hora ele vai cair. E você cair de 10 metros, você já quebra o pé. Imagine de 300. Então, se não encontrar, eu já estou explicando já mais adiante já do que nós vamos já ver nos artigos. Se não encontrar, depois das buscas, vamos presumir que você morreu. Isso é uma morte presumida. Por quê? Porque o fato que em torno do seu sumiço é presumido de um acidente ou de uma ordem maior. O ausente é o quê? É quando o pai vai comprar um cigarro e nunca mais volta, né? É o famoso pai vai comprar cigarro. O sequestro entra no presumido? Não, presumido não, porque não entra. Entra ou não entra? Eu Vamos ver acabei já. de falar, ele falou que não. Entendi. Tá? O ausente é quando a pessoa some, né? Mas essa morte presumida não é essa que tem que esperar, tipo, 10 anos que a pessoa sumiu e tal, para poder fazer a declaração de ausência? Presumida não confunda com ausentes. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. A presumida, vamos supor, a presumida eu sei aonde eu sei da onde você saiu, só não sei aonde você terminou. Entendeu? A presumida é o quê? A Júlia deveria sair de São Paulo e pousar em Recife. Só que aconteceu alguma coisa trágica que não conseguimos nem achar mais o corpo dela. Nem o avião. O avião já foi dado causa que ele caiu realmente, então vamos presumir que morreu. Isso é presunção. Eu sei o que aconteceu no fato, só que eu não consigo provar biologicamente com exames ou que o corpo dela que ela morreu, entendeu? Isso é presunção. Vai acabar daqui